Salve, salve nação corintiana, amigos e amigas de todas as torcidas. Futebol tá de luto, né, galera? Faleceu na noite de ontem o jogador esquerdo, o zagueiro do Nacional do Uruguai. Ele teve uma parada cardíaca, acho que no último dia 22, no jogo contra o São Paulo, dentro do campo, dentro do Morumbi. E infelizmente ontem ele não resistiu e ele acabou falecendo. Então, para quem é amante do futebol, para quem ama esse esporte, é muito triste ver uma situação dessa. Um jogador jovem, um jogador que tinha filhos, tinha esposa, a filha recém-nascida dele, acho que fazia 8 dias que ela acabou de nascer. Cara, é muito triste, uma situação muito complicada. Que Deus conforte os familiares, os mais próximos dele. Que eu não tenho nem ideia da dor que eles devem estar sentindo, mas que Deus conforte e que o esquerdo descanse em paz. Minha pequena solidariedade aqui que eu consigo fazer aqui no meu canal à família, aos mais próximos e a todos que são apaixonados pelo futebol, né? Que eu tenho certeza que receberam essa notícia com muita, mas muita tristeza. Bom, vamos lá, vamos falar do nosso Coringão. Algumas notícias saíram depois do vídeo que eu gravei ontem, né? O Augusto Melo, eu quero até ler a nota dele aqui, galera, que ele soltou uma nota no Instagram dele ontem a respeito do impeachment, né? Que protocolaram, né? E antes de falar sobre a nota dele aqui, antes de ler a nota dele aqui, é bem. Como é que se diz? Dá pra ver na cara que é politicagem, né? É simplesmente politicagem. Eles não querem tirar o Augusto Melo, porque o Augusto Melo. Lógico, o Augusto Melo é muito incompetente em vários setores. Vários. Só que eles querem tirar o Augusto Melo para voltar a chapa Renovação e Transparência, porque esses caras querem o poder. Então é totalmente política, eles não estão pensando no bem do Corinthians. Esquecem. Essa notinha que eles estão colocando aí, é porque a gente está pensando no bem do Corinthians, porque o Corinthians precisa sair dessa situação. Esquece. Se a chapa Renovação e Transparência assumir o Corinthians de novo, eles vão enterrar o Corinthians. Aí eles enterram de vez o Corinthians. Essa é a verdade. Eu vou ler aqui a nota do presidente Augusto Melo aqui para vocês. Recebi a notícia vinda da imprensa de que um grupo de conselheiros teria protocolado um pedido de impeachment, buscando meu afastamento da presidência do Esporte Clube Corinthians Paulista. Essa atitude, tomada logo após uma derrota do Campeonato Brasileiro, é uma clara tentativa de desestabilizar o ambiente do Parque São Jorge, conduzida por aqueles que não aceitam a vontade soberana das urnas. Eu acabei de falar, né? Embora não tenhamos conhecimento oficial sobre o teor do pedido, eu queria também saber, o que eu estou sempre falando aqui para vocês, o porquê pediram o impeachment. Tem que saber o porquê, né? Tinha que ter uma nota, né, explicando, o presidente Augusto Melo está sendo impeachmentado por conta disso e disso. Mas não, nem isso esses caras são capazes de fazer. As informações vinculadas na imprensa foram verdadeiras. Trata-se de uma medida frágil e sem base, mostrando a total falta de argumentos legítimos por parte daqueles que tentam prejudicar o Corinthians em um momento decisivo da temporada. Exatamente. Eles não estão pensando no bem do Corinthians. Eles estão pensando no bem em si próprio. Se esses caras tivessem o mínimo de vergonha na cara, se eles tivessem óleo de peroba pra passar nessa cara de pau desses caras, o mínimo que eles faziam era se afastar. Era se afastar e falar, vamos tentar daqui 3 anos fazer um grupo para tentar voltar para o poder de forma democrática, de forma certa, nas urnas. Não, eles querem tirar o Augusto Melo na marra. Repito, eu não defendo o Augusto Melo aqui não. Se comprovar que ele tá errado, ele tem que ser impeachmentado e tem que ir preso. Eu tô falando isso faz tempo. Não vem com historinha aí, um comentáriozinho aí falando que eu sou marionete do Augusto Melo, não. Que eu defendo o Augusto Melo. Quem segue meu canal aqui sabe o tanto que eu dou de burdoada nele aqui. Continuando. Como presidente, em conjunto com minha diretoria, continuarei lutando para recuperar as finanças do clube e os resultados em campo, sem medir esforços para impedir que interesses pessoais e políticos interfiram na nossa recuperação. Conclamo a todos os associados, conselheiros e a nação corintiana para que se somem no apoio ao nosso clube até o final do campeonato. A atual gestão permanece tranquila e comprometida em recolocar o Corinthians no caminho certo, focando no trabalho sério e responsável que sempre guiou nossas decisões.
Não permitiremos que artifícios políticos desviem o clube de objetivos maior, o sucesso dentro e fora de campo. Bom, vamos lá. Eu acho que você, Augusto Melo, por ser um caso tão grave, um impeachment, eu acho que não deveria não só soltar uma nota. Acho que deveria pegar um microfone, convocar uma coletiva, falar isso tudo que você falou na nota, mas falar numa coletiva e falar isso é totalmente política que estão fazendo dentro do Corinthians. O Corinthians, ele não quer esses dirigentes que estão que criaram agora acho que é uma chapa isso aí, né? Mas Reconstrução SCCP, esses caras, eles querem bem para si próprio. Esses caras, eles não valem nada. Eu repito aqui, tá ficando até chato aqui toda hora falando isso. Mas esses caras, eles não querem nada pro bem do Corinthians, eles querem pro bem de si próprio. Então você deveria colocar uma entrevista coletiva e falar. Só que o problema é que quando você abre a boca também, você fala um monte de merda. Esse é o seu problema, Augusto Melo. Então, parece que agora você tá colocando pessoas competentes dentro do clube para poder trabalhar. Infelizmente na base não, né? Infelizmente a nossa base tá sucateada, a base tá muito mal administrada, uma bagunça total. Mas parece que no futebol profissional, eu acho que você tá colocando algumas peças ali, até porque essas novas contratações do Corinthians encaixaram bem no time. Agora o time tá melhor. O Ramon Dias, apesar dele ter números ainda muito fracos, a gente consegue ver uma cara de um time, um jeito de jogar, uma estrutura de time, coisa que não tinha com o treinador passado. Só que, infelizmente, a gente sabia que esse ano ia acontecer isso. Eu odeio, galera, eu odeio, vou dar um exemplo aqui, eu odeio o Casagrande. Eu acho ele um cara que defeca pela boca. Eu acho que ele fala muita merda. Só que ele deu uma entrevista, eu recebi uma entrevista dele aqui, que o cara falou total verdades. Total verdades. Que o Duílio Monteiro Alves é o grande culpado, além do Duílio, o Andrés, tudo, mas o Duílio Monteiro Alves é o grande culpado de tudo que tá acontecendo agora esse ano. Augusto Melo tem culpa? Lógico que tem, várias cagadas que ele fez, só que o que o Duílio Monteiro Alves deixou pro Corinthians, ele deixou o Corinthians num abismo. Ele acabou com o Corinthians. O Corinthians já tava na merda com o André Sanches. O Duílio Monteiro Alves, ele arrebentou o Corinthians. Por isso que eu falo e repito, o pior presidente da história do Corinthians se chama Duílio Monteiro Alves. Esse cara, ele teve a pachorra de afundar o Corinthians em todos os sentidos. Todos. De não melhorar em nada. Ah, mas o Corinthians melhorou nas finanças. Melhorou o escambau. Melhorou o escambau. Augusto Melo pagou mais de 40 meses de FGTS dos jogadores. Augusto Melo pagou mais de 11 meses de direito de imagem atrasado da antiga diretoria. Como esse cara fala que melhora as finanças do clube? Como que ele pode? Lógico que vai melhorar. Eu falava no passado isso, galera. Lógico que ele tá falando que ele tá equalizando as dívidas do Corinthians. Ele não paga. As contas que tem pra pagar, ele não paga. Aí vai recebendo dinheiro, vai entrando, vai mostrando que o caixa tá lá em cima. Só que ele não paga as contas. O que adianta? Não pagava as contas, o que adianta? Então, quem pegasse a presidência agora esse ano, ia ser essa catástrofe. Até tentar se organizar, até tentar. E além de tudo, além dos caras ter deixado o Corinthians na merda, na lama, e o cara ter um puta de um trabalho pra tentar reconstruir o clube, os caras ainda estão fazendo de tudo pra derrubar ele e tirar ele do poder na marra. De qualquer jeito. Sabe por que eu falo que é na marra de qualquer jeito? Porque se fosse comprovado o caso vai de bet, se fosse comprovado que teve desvio, tudo, do Augusto Melo, era muito mais simples. Eles colocavam lá, ó, tá sendo impeachmentado por causa disso, disso e disso. Mas os caras não têm nem base. Eles protocolam um impeachment sem base nenhuma. Eles não falam por que o presidente tá sendo impeachmentado. Cara, é uma piada isso, velho. Isso só acontece no Corinthians, mano. É triste, é vergonhoso. O torcedor que acaba pagando o pato, né? Eu tô falando aqui faz tempo. Mas vamos continuar, né? Vamos continuar nessa trajetória aqui, vamos continuar nessa luta, que é luta diária, né? Torcer pro Corinthians é uma luta diária. É uma constância todos os dias aqui de falar que... Tentar falar coisas boas do Corinthians, mas tá complicado. Bom, hoje... Agora vamos falar sobre negociações, né? Hoje, dia 28/8, a janela fecha no dia 2 de setembro. Então, quer dizer, o Corinthians tem praticamente aí 5 dias, 28, 29, 30, não sei se tem 31, tem 31 esse mês, né? 1 e 2, 6 dias o Corinthians tem para tentar contratar jogadores.
O Arthur Cabral, que é o jogador que estava na mira do Corinthians, o Benfica já recusou a proposta do Corinthians, a proposta que o Corinthians tinha aumentado, né? Tinha aumentado. Aí vocês viram a contraproposta que o Benfica colocou para contratar o Arthur Cabral? Eu falei para vocês, galera. Eu falei que era uma negociação dificílima. O Arthur Cabral tinha sido contratado pelo Benfica há um ano atrás, no meio do ano passado. E os caras pagaram uma bala para ele. Pagaram muito dinheiro. Você acha que eles iam liberar com facilidade? Os caras eles querem 3 milhões de euros. 3 milhões de... Ó, escutem. 3 milhões de euros pro empréstimo de um ano. Tá? Um empréstimo, por empréstimo. 3 milhões de euros. E se ele conseguir alcançar metas que vão colocar no contrato, tudo, o Corinthians vai ter a obrigação de pagar 20 milhões de euros para contratar Arthur Cabral. Aí vocês estão de sacanagem, velho. Se o Corinthians fechar essa negociação, vocês devem estar de sacanagem, né, velho? Quanto que tava a negociação do Gonzalo Plata? Por que desistiram desse jogador, velho? Eu não entendo, velho. Eu não entendo. Na minha opinião, o Gonzalo Plata eu acho que poderia ser muito mais importante do que o Arthur Cabral. Não tô falando que o Arthur Cabral é mau jogador, viu, galera? Não tô falando mesmo. Mas eu prefiro muito mais o Gonzalo Plata do que o Arthur Cabral. E os caras desistiram. Vamos ver. Eu não tenho dúvida que vindo dessa diretoria aí é capaz de eles aceitarem essa proposta. Puta, é difícil, viu, galera? É difícil, é complicado, velho. E aí vai fazendo esses contratos de empréstimo com obrigação de compra. O Thales Magno já foi assim. O Corinthians, se ele cumprir todos os objetivos lá, terminar o empréstimo dele, tem que contratar ele, é uma bala que vai ter que pagar no jogador também. Então, quer dizer, jogando tudo pra frente, essas contas aí. Vai ter dinheiro pra comprar esses jogadores? Porque aí o cara constrói uma carreira de um ano, a torcida abraça o cara faz gol, faz isso e aquilo, aí depois não tem dinheiro pra contratar o cara. E aí? Só que do Arthur Cabral é o seguinte, tem metas. Se bater essas metas, é obrigatório contratar. É igual o Kaká. O Kaká, zagueiro do Corinthians. Cumpriu, o Corinthians contava como empréstimo, o Corinthians agora tem obrigação de comprar o zagueiro, porque cumpriu todas as metas que tinha em contrato. Então, tem que se pensar muito bem nisso, tem que se pensar porque é o seguinte, um clube, quando ele se estrutura, quando ele pensa pro bem do clube, ele pensa no futuro. Eu sempre dou exemplos aqui, de Palmeiras, de Flamengo, que são os clubes mais estruturados. O que acontece com Palmeiras e Flamengo? Hoje, a gente está em 2024, eles estão pensando em 2030 já. Vocês estão entendendo? O Corinthians, nós estamos em 2024, com essa diretoria antiga, com essa diretoria atual agora, que fez um monte de cagada, parece que está pensando em 2020. Parece que está com o pensamento lá atrás. Então, essa é a minha preocupação. Tem que fazer um planejamento para pensar futuramente. Aí vai contratando esses jogadores por empréstimo com obrigação de compra, A hora que chegar para comprar mesmo, não vai ter dinheiro, velho. Não vai ter dinheiro, porque não vai ter tempo de se organizar financeiramente. Ai, meu Deus do céu, é complicado, né, galera? É complicado. Eu quero que contrate jogadores, tá? É capaz de vir um monte de gente aqui e falar: você não quer que contrata jogador, então? Que isso aqui? Eu quero que contrata jogador, mas eu quero que tenha consciência também, né, galera? 23 milhões de euros pelo Arthur Cabral. Vocês acham que vale? 23 milhões de euros, galera. Dá mais de 130 milhões de reais, velho. Bom, eu acho que não vale a pena, mas... Beleza, rapaziada? Acho que é isso que eu queria falar. Meio desanimado pelo vídeo de hoje, triste pela situação do esquerdo, que eu comecei falando sobre o vídeo aí. E terminar o vídeo aí em silêncio, em homenagem a esse jogador que infelizmente acabou falecendo ontem.